Olha, o número de empresas com capital aberto na B3 retrocedeu nos últimos 4 anos. Hoje a Bolsa Brasileira tem 358 empresas com ações negociadas, mesmo patamar de 2021. Um ano atrás, esse número era de 371 empresas. E em 2022, logo depois do último boom de abertura de capital na Bolsa Brasileira, eram 398 companhias. E é sobre esse retrocesso que eu converso agora com o sócio em mercado de capitais do escritório Matos Filhos, que está aqui já comigo ao vivo, o Jean Arakawa, que já está, né, com a gente nessa manhã de quarta-feira. Jean, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e obrigado pela oportunidade de conversarmos hoje. Jean, vamos lá, né? Até falei aqui antes de te chamar sobre relembrei, né? Um boom que tivemos, inclusive, de aberturas de mercado, de IPO, né? Que a gente teve durante o ano de 2022. Eu lembro que naquela época era festa, assim, todo dia tinha algum IPO, né? Acontecendo na B3. Isso chamou bastante atenção na época, ou seja, foi algo que o mercado atrelava naquele momento a um bom momento para esse tipo de movimentação, para essa abertura de mercado. Mas o que tem alimentado? Então, o que tem acontecido de 2022 para cá que a gente possa agora apontar como a grande consequência do porquê que a gente está reduzindo esse número de empresas listadas na Bolsa Brasileira? Bom, em 20, 21, até o comecinho de 22, a gente teve um momento no qual as taxas de juros eram muito favoráveis, né, a gente viu esse último boom de companhias que foram à bolsa e buscaram sua listagem inicial em IPOs. Desde então, a gente teve, enfim, um ajuste de política monetária, toda a questão fiscal do país, e isso levou aí a um aumento de taxas de juros. Naturalmente, a gente sabe que o mercado de capitais, de equity, de investimento em novas companhias, ele está muito ligado aos ciclos de taxas de juros. O aumento de taxas de juros leva a um aumento de interesse em renda fixa e reduz o apetite para renda variável. E de lá para cá também a gente teve, enfim, diversos movimentos nos quais e isso é natural, né, da evolução da economia e das companhias, combinações de negócios, companhias abertas que se juntaram, companhias abertas que foram adquiridas por investidores nacionais ou internacionais que não tinham interesse de manter essas companhias listadas em bolsa. Então, juntando, né, os dois movimentos, né, a queda no número de novas companhias acessando o mercado via oferta pública inicial de ações e as combinações de negócio e as companhias que deixam a bolsa por movimentos de fechamento de capital, a gente verifica essa queda no número total de companhias abertas listadas na B3 hoje. Agora, isso é um movimento temporário, dado que se a gente para poder pensar, né, em economia, cenário macroeconômico, a gente sempre fala de ciclos, né? E a gente tem ciclo, realmente Uhum. juros mais elevado, enfim. Isso é um movimento pontual em resposta apenas a cenário macro, ou essa tendência deve se ampliar ainda nos próximos anos, Jean? Olha, existe uma tendência mais global também, de as companhias que acessaram o investimento via canais privados, fundos de private equity, fundos de venture capital, retardarem, né, o seu ingresso em bolsa. Existem mais possibilidades de captação de dinheiro em recursos em canais privados. Isso é uma tendência realmente global, não é só no Brasil, e isso também contribui para uma redução nesse número de companhias que a gente vê no Brasil. Agora, como você bem disse, Débora, são ciclos, né? A gente tem uma expectativa que com a queda da taxa de juros, é natural que você tenha condições mais favoráveis, tanto do ponto de vista de quem compra esses papéis, quanto do ponto de vista de quem oferta, as companhias que vão acessar mercado, de iniciarem um novo ciclo, né. A gente nunca consegue prever com exatidão, este de fato é o ciclo mais longo que nós temos sem uma nova companhia listada na bolsa, mas existe uma perspectiva de que efetivamente a gente tenha, um equilíbrio um pouco melhor entre as saídas de capital, entre as saídas das companhias de bolsa, né, entre os fechamentos de capital, como dizemos, Uhum. e as novas companhias que vão, abrir capital nos IPOs.
Jean, a gente está falando aqui sobre essas questões dos impactos macroeconômicos, né, para as empresas tomarem essa decisão. Mas do ponto de vista jurídico e de governança, também há vantagem para que as empresas optem, as empresas que já são listadas optem por serem incorporadas, por exemplo, ou fechar capital em vez de, por exemplo, buscar uma nova rodada no mercado de captação? Depende muito da realidade daquela companhia específica naquele momento, depende do setor no qual ela está inserido. A gente tem, setores nos quais a gente vê uma concentração empresarial, então é natural que o número de participantes daquele mercado possa reduzir por uma questão de dinâmica mesmo de negócio. E em sendo companhias abertas, esses participantes, existe uma maior facilidade ou mais alternativas para que a gente veja movimentos de fusões e aquisições envolvendo companhias abertas, né. A companhia aberta, ela tem a ação negociada em bolsa, a própria ação pode ser uma moeda para uma transação. Então isso facilita esses movimentos de concentração. Eh, não é algo que a gente consiga dizer que é uma verdade para todo e qualquer setor, depende muito do momento das companhias naquele setor de atuação econômica e, também dessas circunstâncias que a gente vê sobre a possibilidade de se abrir, né, ou ser mais fácil abrir capital ou não, ou efetivamente você não ter uma vantagem em ter o capital aberto. Uhum. Agora, Jean, há quem defenda que ajustes, talvez na regulação ou em incentivos para poder ampliar a base de empresas listadas poderia ajudar, né? O que poderia realmente ser aprimorado, na tua visão, pela CVM ou pela própria B3 para tornar o mercado mais atrativo e menos, inclusive, custoso para o emissor? Bom, nós tivemos agora uma iniciativa recente muito interessante, que é a criação do regime fácil, que é, um conjunto de regras aplicáveis a companhias chamadas de menor porte, né, tem aí um limite de receita anual, e essas companhias elas vão ter um caminho mais facilitado ao mercado de capitais. Então simplificação de requisitos de divulgação de informações financeiras, né, a questão da informação trimestral versus a informação semestral. A bolsa acabou de anunciar efetivamente uma iniciativa atrelada, né, ao regime fácil. A gente deve ter no início do ano que vem, quando essa nova regra entrar em vigor, um novo regime que vai facilitar para companhias neste porte acessarem o mercado de capitais. Acho que vai ser um momento favorável que essa regra vem, porque na perspectiva que a gente tem em redução de taxa de juros e efetivamente entrada de um novo ciclo, a gente pode ver um novo modelo de transação que vai envolver companhias menores. Então, sim, existe realmente um direcionamento novo por parte do regulador e do autorregulador, da B3 e da CVM, de fazer com que esse mercado aumente no ponto de vista de base de companhias, né, número de companhias listadas. Uhum. Perfeito. Eu quero muito agradecer tua participação conosco. Conversamos com o sócio em mercados de capitais do escritório Matos Filhos, o Jean Aracal. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma ótima quarta-feira para você e até uma próxima. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Até mais.